É inacreditável, senhor presidente, que a Câmara dos Deputados tenha, na semana passada, enterrado uma nova oportunidade de investigar os crimes de que Michel Temer vem sendo acusado pelo Ministério Público, como fez na semana passada. Mais que isso, é aterrador ver que, ao sepultar essa segunda denúncia, os deputados tenham emitido um cheque em branco para que esse presidente canhestro continue destruindo o país a passos largos. Com essa gestão de Temer, o Dia das Bruxas no Brasil não é só hoje, é todos os dias, porque não há dia em que não tenhamos uma notícia dantesca, um novo cenário de terror armado por essa camarilha. Vejam, por exemplo, o caso do pré-sal, que teve 6 áreas leiloadas justamente 2 dias depois de os deputados terem livrado a cara desse bandido após uma desavergonhada compra e venda de votos. O governo ia entregar, pela miséria de 7 bilhões de reais, a exploração desses campos ao capital estrangeiro, em que tanto investimos para descobrir e que tantos frutos poderia nos dar se a Petrobras explorasse diretamente o petróleo de altíssima qualidade que lá existe. Mas nem mesmo essa ninharia conseguiu ser arrecadada. Às empresas internacionais, o nosso ouro negro foi entregue pela bagatela de 6 bilhões de reais. Hoje, tomamos conhecimento de um estudo feito pela Consultoria de Orçamento da própria Câmara dos Deputados, que atesta que não houve apenas o prejuízo direto. Além da redução do retorno na exploração do petróleo, em relação à disputa do campo de Libra, a vida na gestão da presidenta Dilma, esse governo nefasto está reduzindo o imposto para as petrolíferas até o ano de 2040, o que vai gerar uma renúncia fiscal de mais de R$1 trilhão nos próximos 25 anos. Tudo isso é dinheiro que deveria ser investido para financiar a saúde e a educação, como a presidenta Dilma fez constar em lei, mas que agora Michel Temer tira do povo brasileiro para abastecer regiamente os cofres das empresas estrangeiras que fazem fortuna com as nossas riquezas e mandam tudo para o exterior. É um presidente entreguista que se curva aos interesses das elites, dos ruralistas, dos grandes empresários, aos quais vende a Amazônia, perdoa dívidas bilionárias e permite escravizar seres humanos em troca de restar no cargo que usurpou. É um presidente que volta as costas para os 22% da população de pobres, que devolveu o Brasil ao mapa da fome e que assiste inerte à escalada de violência que a cada hora vitima 7 brasileiros. A miserável reforma trabalhista ainda não está em vigor, mas já vem sendo aplicada. Esta semana circula pelas redes sociais anúncio de emprego de uma grande rede de lanchonetes que paga menos de R$5 por hora a um contratado. Ou seja, um trabalhador que faz uma jornada de 5 horas nessa lanchonete não ganha sequer o suficiente para pagar o próprio sanduíche que vende. Com a vitória na Câmara, Temer já se anima para enviar ao Congresso uma absurda reforma da Previdência, que antes de ter déficit é violentamente saqueada por grandes devedores. Mas isso não importa a esse governo mequetrefe, que faz uma vez mais o papel de Robin Hood às avessas ao roubar descaradamente dos pobres para fazer a festa dos ricos.
Já foram editadas esta semana medidas provisórias que aumentam a contribuição previdenciária dos servidores públicos e adiam os reajustes dados a diversas categorias que firmaram acordo com o Planalto. Ou seja, esse é um presidente que não vale nem o que escreve. E o lamentável é que muitos desses servidores públicos foram para a rua bater panela e andarem atrás do velho pato amarelo. O salário mínimo para o ano que vem acaba de ser reduzido outra vez. Inicialmente, a previsão era de que passasse para R$ 979 em 2018. Foi rebaixado para 969 e agora reduzido de novo para 965. Há 14 milhões de brasileiros sem emprego. A economia está parada, as contas públicas alargando o déficit e esse cupim manda para os mais pobres a fatura do seu descalabro. Estive ontem com o presidente Lula em Belo Horizonte, no encerramento da caravana que ele fez por Minas Gerais durante uma semana. E foi lá um sucesso estrondoso, onde ele defendeu todas essas teses, denunciou o golpe, denunciou o desmonte do Estado brasileiro, especialmente das políticas sociais, e foi aclamado por milhares de mineiros. Esteve ao lado de uma série de lideranças políticas locais, muitas delas prefeitos do próprio PSDB, que reconhecem em Lula um presidente que mudou a história do Brasil e reúne os requisitos para salvar o país no ano que vem, desses caminhos tortos pelos quais hoje segue. A mensagem já dada por Lula ao Nordeste, a Minas, e que será levada aos demais brasileiros em todos os cantos desse país, é esta: tenham esperança. Não esmoreçam na luta contra esse governo vendilhão e entreguista. Acreditem que será possível mudar, de desfazer toda essa desgraça semeada por Temer e seus colegas do PSDB, do DEM, do PPS e devolver o Brasil ao merecido futuro que havia conquistado e que foi violentamente abortado por um golpe que interrompeu a nossa democracia. Termino, senhor presidente, dizendo que no ano que vem Lula estará de volta pela força do voto dos brasileiros para retomar esse projeto de país que nos foi covardemente roubado pelos que querem entregar o país ao capital estrangeiro. Não conseguirão. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.